Muita gente gostaria de fazer desenho realista, mas não sabe nem por onde começar. Não sabe quais os materiais usar, não sabe que tipo de imagens desenhar, não sabe os primeiros passos, porque gostar de desenho muita gente gosta, mas muitas vezes a gente nem imagina o que é possível fazer com um lápis simples, um papel que você encontra em qualquer papelaria perto da sua casa, uma borracha e um pouquinho de paciência e disciplina para que você consiga desenvolver. É sobre esse tema que eu quero falar hoje, sobre materiais básicos e como que você pode reunir algumas coisas para desenvolver uma técnica bacana. Fica com a gente aí. Bom, eu me lembro que quando eu comecei a desenhar, eu fazia simplesmente figuras de traços e tal, né? Tipo Turma da Mônica, os Flintstones, esse tipo de desenho que você pegava em gibi. Isso há muito tempo atrás, né? Quando eu era criança. Então você imagina que faz tempo. O que acontece? Quando eu vi pela primeira vez o desenho realista sendo feito, eu não tinha noção que era possível, com lápis e papel e uma simples borracha, alcançar aquele tipo de desenho, porque eu pensava em copiar figuras, mas eu nunca pensei em copiar uma fotografia. Ok, quando eu vi, admirei e quis começar, mas por onde começar? Que tipo de material usar? Onde que encontrava esses materiais? Então é com essa finalidade que nesse vídeo eu quero falar sobre isso. Muita gente entra no nosso curso e fica um pouco perdida e a gente percebe que não tem noção alguma de desenho, não conhece os lápis, as graduações de lápis, os papéis que são legais de usar para conseguir fazer um desenho, até porque o material ele não é o mais importante no momento do aprendizado. O mais importante é você compreender como o tipo de sombreamento é feito, ou melhor, como que aquele estilo de sombreamento é trabalhado. Você vai ver que é uma questão de habilidade, você desenvolve aquela habilidade e ao desenvolvê-la, você vai adaptando os tipos de materiais que você quer usar. Então, aqui eu só quero falar de algumas coisas básicas, porque nos próximos vídeos que a gente vai trazer aqui no canal, a gente vai conhecer um pouco mais a fundo esses materiais que eu quero falar aqui com você. E ao final desses vídeos, que eu não sei ainda quantos vão ser, a gente vai pegar e vai fazer um desenho. E aí eu vou deixar a imagem do desenho no link da descrição para você imprimir, você tentar desenhar, para você ter pelo menos uma noção de como que funciona o realismo. E depois, se você quiser se aprofundar no nosso curso e tudo mais, aí você se inscreve e aí você entra em contato com a gente, conhece um pouco mais a respeito do nosso trabalho, tá? Bom, se você acha interessante esse tema que eu estou trazendo aqui, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui e também deixa o seu comentário, porque é através desses comentários que a gente vai moldar os próximos episódios que a gente vai gravar aqui na sequência desse vídeo, ok? Então, perto da sua casa, você pode encontrar numa papelaria, eu só vou abrir um parênteses aqui, se você não encontrar, você pode comprar pela internet no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, e você pode fazer o pedido, chega aí na sua casa, um tipo de lápis barato, que é o lápis da Faber-Castell da série 9000, e aí você pode ter o lápis HB, B, 2B e 4B, tá? Esses 4 lápis. Se você não encontrar algum deles, você pode ter simplesmente o HB e o 4B. Esses 2 lápis já dá pra gente brincar com alguma coisa. Então percebe que com 4 lápis ou até mesmo 2, você já consegue trabalhar um estilo de sombreamento que a gente vai falar aqui. Papel. Você vai desenhar num papel ou sulfite, que é aquele papel que você usa na impressora mesmo da sua casa, que você compra de pacote de 100, de 500, é um papel muito barato, tá? E você pode também, se tiver acesso a um papel Canson, aquele bloco do papel Canson escolar, esse aqui, ó, que você tá vendo aí, ou de repente um papel Fabriano escolar, que também você encontra em numas papelarias, melhor dizendo, mas não dessas tão pequenininhas, teria que ser uma papelaria um pouco maior que talvez você encontre, mas é muito relativo, tá? Mas já quero deixar claro que dá para você fazer só no papel sulfite, inclusive os exercícios e os desenhos e o desenho que eu vou fazer aqui junto com vocês vai ser no papel sulfite. Eu não vou usar um papel mais caro para ninguém ter a desculpa de falar, eu não achei esse tipo de papel aí, não vou conseguir desenhar. Não, todo mundo
pode achar esse tipo de material. Uma caneta borracha, de preferência da Pentel, que é essa que você está vendo. Se você não achar da Pentel, tem outras marcas com esse mesmo estilo aí. Se você não achar nenhuma delas, pode ser uma borracha quadrada, branca como essa, e um estilete para você cortar, né, deixar ela um pouco menor para você conseguir fazer os detalhes e apagar algumas partes que são mais minuciosas no desenho. Um esfuminho, tá? Esfuminho tem várias marcas, mas qualquer esfuminho que você encontrar serve. Não precisa ser dos mais caros, não precisa ser dos mais difíceis de achar, não. Qualquer esfuminho que você achar na papelaria perto da sua casa pode comprar, porque a finalidade dele é bem simples, é esfumar o lápis, é espalhar o lápis. É igual quando a gente sombreia com o lápis assim, vai passando e depois passa o dedo ali para esfumaçar. O esfuminho ele tem essa função, tá? Só que ele já é feito para isso, então não vai sujar tanto o desenho igual quando a gente sombreia com o dedo, tá? Então basicamente isso, 4 lápis ou se você não encontrar 2, esfuminho. Que número de esfuminho? Pode ser qualquer esfuminho, não precisa, pode ser um médio, número 3, se ele for por número que você encontrar. Os da Tridente é por número. Os da Cretacolor normalmente vende o pacote, vem 4 ou 5 com espessuras diferentes, mas ele já é mais caro. Então acho que não compensa. Tem da marca Ceramic, tem outras, tem uns que não tem nem marca, mas é um mediano, assim, da grossura de um lápis, mais ou menos, a espessura de um lápis. E você tendo isso em mãos, já é o suficiente para a gente dar os primeiros passos conhecendo os conceitos básicos do desenho realista, tá? Eu gostaria que você deixasse o seu comentário falando que nível é o seu conhecimento em relação ao desenho realista. Você é iniciante? O desenho realista é um universo totalmente novo para você e que você gostaria de aprender? Ou você já faz um desenho já legal, você já considera o desenho que você faz já num nível realista? Eu gostaria de conhecer o nível de conhecimento das pessoas que estão assistindo esse vídeo para a gente poder direcionar o nosso conteúdo de forma mais eficaz e assim todo mundo aproveitar e absorver bastante conhecimento dessas próximas videoaulas que a gente vai trazer aqui. Fico por aqui e lembrando também que você pode nos seguir pelas redes sociais, que tá os links aqui na descrição, Facebook, Instagram principalmente é onde eu posto com mais frequência trabalhos de alunos, trabalhos nossos, né, dos professores do nosso curso, enfim, tem muita coisa bacana lá, então vale a pena você dar uma conferida, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!